Outra situação aqui são os salários, né? Os salários, via de regra, eles são impenhoráveis, né? Porque eles são uma verba alimentar destinada ao sustento do devedor e da sua família. Porém, hoje em dia, né, atualmente, o STJ já flexibilizou essa impenhorabilidade. É aquilo que eu falei anteriormente. O direito, ele não é uma ciência exata, então cabe discussão, cabe atualização. É uma ciência que está sempre se renovando. O STJ, recentemente, ele considerou a possibilidade de penhora de 30% até 30% do salário do devedor, e isso para pagamento de qualquer tipo de dívida. Ou seja, ele já flexibilizou a impenhorabilidade do salário. Outro que eu acho interessante são os livros, máquinas, as ferramentas, os utensílios, enfim, os instrumentos, outros bens que sejam destinados ao exercício de uma profissão. Então, por exemplo, de repente o oficial de justiça ele chegou num imóvel ali que foi considerado como um bem de família, porém ele se depara ali com um computador ali última geração que custa 15 mil reais e tal, e ele entende que aquele bem pode ser penhorado porque é um artigo suntuoso, que não tem aquela necessidade. Porém, o devedor, o executado, ele comprova que, de repente, ele é um designer gráfico, por exemplo, ele precisa daquilo como ferramenta de trabalho. Ele não pode ter aquilo penhorado porque você não compromete o sustento dele, o sustento da própria família, se ele tiver aquele bem ali retirado da casa dele. Ou um fotógrafo, por exemplo, né, que ele tem ali uma série de ferramentas, máquinas fotográficas que muitas vezes são muito caras, o próprio computador que ele usa ali para editar as fotos, aquelas luzes que eles usam, tripés, enfim. Ele tem ali uma série de utensílios, de ferramentas que ele precisa para exercer a atividade dele profissional. Então, esses bens são considerados também aqui pelo Código de Processo Civil, né, no artigo 833, são considerados impenhoráveis, porque senão ele compromete a sobrevivência do ser humano ali, daquela pessoa, do devedor, com a dignidade, né, com aquele princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então tem que haver uma razoabilidade entre a medida constritiva e o que efetivamente vai acontecer ali, quais são as consequências para o devedor. Bom, outro item que eu acho interessante da gente tratar aqui, é do artigo 833, é o inciso 10, que fala a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Então, significa dizer que se o devedor ele não tem nada na conta corrente dele, né? Ali o credor tentou ali localizar bens passíveis de penhora, pediu bloqueio online, aquele famoso cisbajude, o juiz determinou e não achou nada nas contas correntes, porém volta ali aquela pesquisa volta ali com uma resposta de que foi possível localizar ali aproximadamente 30 mil reais uma caderneta de poupança do devedor. Bom, considerando o que diz aqui o artigo, que até 40 salários mínimos eles são impenhoráveis, esse valor não vai poder ser utilizado, não vai poder ser destinado ao pagamento daquela dívida, ele não vai poder ser penhorado. Se isso acontecer, certamente o devedor terá condições ali na sua impugnação de conseguir o desbloqueio daquele valor, né? Agora, também tem exceções, como eu disse anteriormente, o direito ele precisa ser analisado de acordo com o caso concreto, certo? Isso por quê? Muitas vezes o devedor, como eu já falei, ele pode agir de má fé. Tem muita gente que está naquela situação de devedor, mas que foram situações da vida. A pessoa não queria estar naquela situação. Mas alguns agem ali de forma maliciosa, né? Então, o que o devedor faz? Ele usa aquela conta poupança, sabendo dessa possibilidade da lei, de uma forma desvirtuando a natureza dessa conta para que ela seja considerada mais ou menos como uma conta corrente. Então ele recebe valores ali, remuneração, salário, qualquer tipo de pagamento, e ele vai sacando dinheiro, ou ele vai depositando na conta de um laranja, de um irmão, da mãe, da filha, enfim, ele vai tirando aquele dinheiro e ele vai usando aquilo ali todos os dias. Então, pela movimentação, percebe-se
que ele está dando uma destinação diversa para aquela conta. Então, se isso ficar comprovado pelo credor, e isso pode ser comprovado pelo extrato bancário, que muitas vezes o juiz pede para que o devedor ele apresente isso, se isso ficar comprovado, poderá sim ser penhorado esse valor até os 40 salários mínimos. Agora, se isso não ficar comprovado, se realmente for um valor que seja de poupança, aquele valor que o devedor guardou a vida inteira pensando na sua aposentadoria, enfim, se esse valor não ultrapassar os 40 salários mínimos, esse valor não pode ser penhorado, então vai ter que ser feito o desbloqueio. Agora, se esse valor ultrapassa, somente o excedente poderá ser penhorado. Até os 40 salários mínimos, o devedor está